No Salmo de número 46, a palavra do Senhor diz assim para nós. Salmo 46. E eu lembro que na minha Bíblia de papel, estava escrito assim: o Salmo da Fé, ou a fé verdadeira. E esse texto, eu me agarrei muitas vezes com essa palavra, porque é preciso na nossa vida, meus amados irmãos, fé para suportar o processo de Deus, o que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, no país, no mundo. É preciso fé para passar pela tribulação, passar pela luta, sem se desfazer, sem ser destruído. Porque quando a gente pensa de fé, às vezes você pensa assim: bom, eu preciso de fé para ter resposta. Mas eu não estou falando da fé sendo aplicada desta forma. Estou dizendo de fé e confiança em Deus para suportar o processo de Deus, ou seja, na sua vida, algo que você esteja passando, permitido pelo Senhor, para a sua edificação, ou na sua casa, ou na sua igreja, como eu disse, ou no mundo. Nós estamos no mundo que Jesus disse que teremos tribulações, nós estamos como que numa viagem, e muitas vezes temos dias de bonança, de vento a favor, mas às vezes nós temos dias de tempestade, e nós precisamos então entender qual é o nosso papel diante da revelação que já temos de Deus, quando enfrentamos essas adversidades. O Salmo 46 então diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente. Eu gosto da outra tradução que colocou auxílio bem presente na hora da tribulação ou na adversidade. Esses salmos, se eu não me engano, são dos filhos de Corá. Eles estão dizendo o seguinte: Deus é um lugar onde eu me escondo, é um lugar onde eu me abrigo. Tentando mastigar isso e entender isso na nossa vida, aplicar isso na nossa vida, é aquele momento de oração que você leva para Deus os teus problemas. Você corre para Deus para dizer para Deus o que está te afligindo, o que está te agoniando, o que está te incomodando. E naquele momento de oração, naquele momento de entrega, você se sente seguro, porque você crê em Deus, você entende que o seu Deus é maior que o seu problema, você acredita no amor que Deus tem por você e na fidelidade de Deus, porque Deus prometeu sempre responder o nosso clamor. E nesse momento que você está orando e você está entregando os seus problemas e dizendo: Senhor, eu confio em Ti, você está sendo protegido, você está se escondendo debaixo desta revelação, você está se abrigando debaixo desse entendimento que você recebeu da existência de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus. Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso refúgio, mas não é só nosso refúgio, Ele também é a nossa fortaleza. O Senhor nos oferece proteção contra os perigos e os ataques dos inimigos. No nosso caso, Deus é a fortaleza que nos protege das ameaças da vida. Nós estamos sempre debaixo de ameaça da falência, ameaça de uma enfermidade que quer nos levar à vida, ameaça de um problema que quer destruir a nossa casa, quer destruir nosso casamento, ameaça que quer destruir nossos filhos. Nós estamos sempre sendo atacados, estamos sempre confrontando problemas que vêm ameaçar a nossa paz, a nossa estabilidade. E da mesma forma, pelo mesmo caminho da oração, da entrega e da confiança, é também um caminho onde encontramos esse Deus que garante vitória, que garante proteção, que garante intervenção. Ele promete nos proteger na sua palavra, nos guardar na sua palavra. Ele promete intervir na nossa vida quando estamos sendo atacados e lutar por nós. Então Deus é nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza. Não só isso, Ele também é auxílio sempre presente ou bem presente na hora da adversidade. Deus
o Senhor nosso Deus, o amor que Ele tem por nós, a aliança que Ele tem conosco, o seu caráter, quem Ele é, a revelação que recebemos dEle, é que Ele está conosco, é um Deus conosco, é Deus presente, é Deus que não nos deixa, é Deus que não nos abandona, no sentido literal, Ele está conosco, o seu Espírito está conosco, a sua presença está conosco, Ele está sempre conosco. Então Ele é refúgio, Ele é fortaleza, e Ele está sempre presente na hora da adversidade, quando enfrentamos a adversidade. Nunca atravessaremos os rios sozinhos, amém ou não amém? Nunca atravessaremos o fogo sozinho, nunca iremos atravessar o vale da sombra da morte sozinhos, nunca iremos enfrentar o dia mal sozinho, porque o nosso Deus está bem presente na hora do aperto, na hora do ataque, na hora que o inimigo se levanta. Lá está o nosso Deus, com as suas mãos estendidas, nos dando apoio, nos sustentando, nos fortalecendo, nos livrando quando é o seu propósito, repreendendo o mal quando é o seu propósito, fortalecendo a nossa vida. Deus está sempre presente, Deus está sempre perto, o Senhor está sempre presente. E eu preciso reforçar este entendimento claro da palavra de Deus, porque, como eu sempre falo para vocês, a nossa humanidade, a nossa fraqueza, quando estamos sofrendo, quando estamos agoniados, quando estamos enfrentando um problema que está perdurando dias e isso vai nos abatendo, a gente questiona: Deus, o Senhor está me vendo? O Senhor não se importa? O Senhor não está aqui? Lembra dos discípulos no barco, enfrentando a tempestade, e Jesus dormindo, e eles vão dizer: Senhor, não te importa que pereçamos? E a gente tem a tendência de pensar que Deus não se importa, ou de que Deus nos abandonou, e eu quero te dizer que isso é impossível. A Bíblia chega a dizer que, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel não porque somos, não porque merecemos. Deus é fiel apesar de quem nós somos, apesar das nossas infidelidades como filhos, como servos. Deus é fiel na nossa vida e Ele nunca nos abandona. Deus nunca abandonou o seu povo de Israel. Deus nunca abandonou os seus filhos, seus servos, profetas no passado. Deus nunca abandonou os homens de Deus, as mulheres de Deus. Deus nunca abandonou os seus discípulos. O Senhor está sempre presente, sobretudo na hora da adversidade. Amém? E aí então, este é o salmo da fé. O salmo diz assim, a palavra diz: por isso, então, é um versículo de conclusão. Por isso, então, se Deus é meu refúgio, se Deus é minha fortaleza, por isso, não temeremos. Não temeremos. Deixa eu fazer aqui uma interação com vocês aqui. Você crê que Deus tudo pode? Sim ou não? Você crê que Deus te ama? Você crê que Deus é fiel? Então por que você está preocupado? É isso, essa incoerência. Você falou sim. Se você falou sim para tudo, você não deveria estar preocupado, mas você está preocupado. E por que você está preocupado? Porque a sua fé não é perfeita, porque você não está praticando a palavra de Deus, que está aqui para te ensinar. Então é uma conclusão lógica: se Deus é o meu refúgio, Ele me recebe quando estou sendo atacado. Se Deus é fortaleza, Ele me protege quando estou sendo atacado. Se Deus está sempre presente na minha vida, principalmente na hora da adversidade, por isso não temeremos. Não temeremos. Mas não temer o quê, irmãos? O que a gente poderia aqui exemplificar para que você possa compreender a palavra, para que possamos compreender o que Deus está falando conosco? Então vamos supor que o teu problema é financeiro, você tem contas a pagar e você não tem de onde tirar dinheiro para pagar essas contas. Você não confia em Deus? Então por que você está preocupado? O Senhor não prometeu cuidar de você como Ele cuida dos passarinhos? O Senhor não prometeu vestir você como Ele veste a erva do campo? Você já não orou? Você já não fez conhecida diante de Deus as suas necessidades pela oração e pela súplica, com ações de graça, como diz lá Filipenses capítulo 4?
Você já não entregou nas mãos dele teus problemas, como diz o Salmo 37:5, como diz lá 1 Pedro 5:7? Você já não lançou sobre as tuas ansiedades? Então, você não precisa, você não deve continuar preocupado se o teu problema é questão financeira. Se o seu problema é enfermidade, e uma enfermidade que te ameaça tirar a vida, você não crê que Deus está no controle da tua vida? Não diz no Salmo 21, aquele que te guarda não dormirá, ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre? Você não entende aqui, você que anda aqui, você que me acompanha aqui, me escuta pregar, você já não me ouviu falar tantas vezes que a sua vida não é coincidência, muito menos acaso, e não tem base bíblica para que alguém venha existir por acaso. Todos nós viemos a existir com o propósito de Deus na nossa vida, como diz o salmista Davi no Salmo 139, antes que meus dias existissem, todos eles já tinham sido escritos no teu livro, como quando o Senhor diz para os seus servos, como o profeta Jeremias, antes de você nascer, eu já designei que tu sejas profeta, ou como Paulo diz, olha, antes de eu estar no útero da minha mãe, Deus já tinha me determinado para que eu fosse apóstolo dos gentios. Então nós viemos com propósitos. Nós viemos com um propósito. E não aprendemos também quando Jesus disse: não temam aqueles que matam o corpo e nada pode fazer, porque até mesmo os fios de cabelo da sua cabeça estão todos eles contados. Então, se Deus me trouxe e se Deus vai me levar, a enfermidade não pode tirar minha vida sem que seja esse o tempo de Deus, sim ou não? É um entendimento claro? Ninguém vai morrer se não é a hora de morrer. Mas também, se chegou a hora de morrer, também não adianta ficar preocupado, porque Jesus disse: qual de vós com toda preocupação poderá acrescentar centímetros ao curso da sua vida? Você não pode. Seu curso termina ali, o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. Acabou, é nossa realidade. Não desesperamos porque cremos na ressurreição e sabemos que a morte não é o nosso fim. Então você não deve temer a enfermidade. Enfermidade não tem poder de dar fim à sua vida. Sua vida pertence a Deus, pertence ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então quais são os seus problemas? O seu problema é a sua casa, a sua família. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a sua casa. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Quais são os nossos problemas? O que nos aflige? Pastor, eu não posso falar aqui porque é íntimo e pessoal, mas o meu problema é de uma enormidade, é de uma grandeza que o Senhor não estaria me julgando como fraco se o Senhor soubesse o que eu estou passando. Será mesmo? Olha o que diz o texto aqui: por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Eu não sei o que estava pensando o salmista ao descrever o que ele acabou de falar. Ele está falando de terremoto, ele está falando de montanhas se desfazendo, ele está falando de montanhas sendo jogadas no mar, ele está falando de maremotos, ele está falando de algo tão tremendo que ele usa expressões como fúria, turbulência. Então, não temer é não temer problemas ordinários que todos nós enfrentamos. Quem não enfrenta problema financeiro, quem não está lutando contra a enfermidade, mas está falando de problemas que vêm para destruir, problemas que são enormes, que são impossíveis, que são maiores do que nós. Todavia, entretanto, Deus continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, e por isso não temeremos. Glória a Deus, aleluia. Não temeremos. A fé, ela precisa ser exercida de maneira correta. Fé com dúvidas não é fé. Fé que crê, mas vacila não é fé. A fé é certeza, é convicção. É convicção. E você precisa crer desta forma em Deus. Como quando Abacuque recebe a revelação que a guerra estava por vir,
que o futuro era de morte, destruição, de cativeiro. O coração do profeta se abala, mas de repente ele diz o seguinte: olha, sabe de uma coisa? Ainda que a figueira não floresça, ainda que os animais não existam mais para o nosso alimento, ainda que não exista mais frutas, cereais para o nosso alimento, todavia eu exultarei no meu Deus, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no meu Senhor, porque Ele me faz habitar nas minhas alturas, Ele me dá pés de corça, eu confio no Senhor. Às vezes é preciso crer, mesmo diante de um cenário de guerra. Às vezes é preciso crer, mesmo num cenário de morte, como Jesus vira para Jairo e diz para Jairo: Jairo, não temas, crer somente. Crer somente. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Mas olha o que diz o texto. Diz assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Certamente o profeta estava, o salmista estava falando da cidade de Jerusalém, quem sabe uma compreensão da cidade celestial. Mas quando ele fala que há um rio que alegra, esse rio não é outro a não ser o Espírito Santo. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E diz que alegram a cidade de Deus. Se olhar de maneira espiritual e aplicar a igreja é a cidade de Deus, é a família de Deus. A igreja é o povo de Deus, é o Israel de Deus, são os eleitos do Senhor. E diz o texto que Deus nela está, que Deus nela está. E como que eu estou conectando isso no meu pensamento? Ele fala sobre a sua confiança em Deus, mas ele fala de possibilidades que poderiam vir para abalar a sua fé, mas ele diz: não temeremos. E ele fala sobre uma ministração de Deus no meio do seu povo, e ele usa a figura de rio, de água, e ele diz que isso alegra, isso alegra, isso alegra. A fé que Deus nos deu, ela é constantemente ministrada, medicada, acrescida, ela é constantemente trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Não estamos largados num solo seco, em meio a um calor insuportável e num teste de sobrevivência sozinhos. Deus está conosco, e o seu Espírito constantemente vem como água, refrigerando, alegrando, nos fortalecendo, nos dando a convicção de que Deus está aqui, Deus está conosco. E como que isso se aplica, mastigando, para tentar ser muito claro nessa noite? É aquele momento que Deus vem e Ele fala com você. Pastor, como é que Deus fala conosco? Eu não posso te dizer, você tem que experimentar isso, mas quem já experimentou sabe o que eu estou falando. Deus fala com você: meu filho, não temas, minha filha, não temas. Você lê a palavra e um texto salta aos teus olhos, e de repente você está chorando todo arrepiado, porque você sabe que Deus está falando com você na palavra. Sabe, eu estava conversando com o Irve, né, que as pessoas, elas não sabem ouvir Deus na palavra, não sabem ouvir Deus na palavra. Elas pegam a Bíblia, meu tio falava que era o crente cuspe, né, ele faz assim, ó, fala comigo, Deus, aí abre a Bíblia, fica passando e bota o dedo assim, aí não falou não, de novo, Deus, fala comigo. É o crente cuspe, né? Os mais antigos, bota antigo aí, né? Nós tínhamos a caixinha de promessa. Quem lembra da caixinha de promessa aqui? Ei, Lorena, tu não lembra dessa caixinha não, Lorena? Tu é geração Z, Lorena. Só quem tem mais de 35 que lembra. Quem já usou a caixinha de promessa? Irmão Paulo, era uma caixinha assim, fininha. Você lembra dessa caixinha, irmão Paulo? E aí você tirava ali um versículo bíblico, né? Era igual o biscoitinho chinês da sorte, que você quebrava para ver qual é essa sorte. Não é assim, amados, que Deus fala com você. Primeiro, eu acredito que você precisa ter na sua vida, diariamente, a prática da leitura da palavra de Deus. Eu preciso ser verdadeiro com meus irmãos.
Tem muitos dias que eu não consigo pegar a palavra para ler a palavra e estudar. E eu preciso lutar, porque na minha caminhada eu já entendi que é assim mesmo. O mal vem te sufocando de problema, o mal vem enchendo a tua cabeça de situação. Você passa o dia, hoje eu não li, amanhã eu leio. Aí no outro dia, hoje eu não li, amanhã eu leio. Quando você vê, você está 4 dias, você está uma semana sem ler. E eu vim no carro dizendo: Deus, eu preciso ler tua palavra todo dia, todo dia, todo dia. Eu preciso ler um capítulo que for, mas eu preciso todo dia ler tua palavra. Então, primeiramente, você precisa ter essa base. Você precisa ter essa base de ter a palavra de Deus na tua vida todo dia. E aí, nesta base que você já tem, como que Deus fala com você na palavra? Quando você começa a ler a palavra e você entende aquela palavra, ela salta aos teus olhos, ela se aplica ao que você está passando. Entendeu o que eu falei? Você está sofrendo e você está lendo a Bíblia, não é que você está procurando sobre isso, você está lendo a palavra. Mas de repente você para num texto que está falando e o seu coração se aquece, você sente a presença do Espírito Santo de Deus, você chora emocionado, você diz: Deus está falando comigo. É assim que Deus fala conosco na palavra. E às vezes o que nós precisamos é desta água do Espírito Santo que está sendo jorrada, que está sendo ministrada, mas às vezes a gente está desapercebido, a fé está morrendo, porque você está sendo negligente em ouvir a palavra, e você já sabe que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Se eu não me engano, isso está escrito aonde, gente? Romanos 10, 17, se eu não estou enganado, é onde está escrito esse versículo, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então você precisa desta água do Espírito Santo, porque essa ministração é para te alegrar, é para te colocar de pé, é para nutrir, é para te abastecer, para que você continue crendo durante todo o processo de Deus, durante toda a tua caminhada, até que você atravesse o vale, até que você atravesse o vale das lágrimas, até que você passe pelo dia mau, até que você atravesse o deserto. Então é preciso, e Deus está dizendo, o salmista está dizendo: há um rio, e esse rio invade a cidade de Deus, e ele alegra o povo de Deus, e Deus está no meio dessa cidade, Deus está conosco. O Senhor está com sua igreja, o Senhor está com o seu povo, o Senhor está com seus filhos, Deus está conosco. Não estamos largados nesta vida, amados, não estamos largados nesta vida, abandonados à nossa própria sorte. Não estamos sozinhos, sozinhos e largados, e temos que vencer no nosso braço. Não é assim. Deus está conosco. Ele é o pai de família dedicado a cuidar dos seus filhos. Existe amor neste cuidado, existe carinho neste cuidado, existe mimos neste cuidado. Existe um zelo neste cuidado de Deus, nos mínimos detalhes, existe uma atuação de amor e de graça de Deus sobre a sua igreja e sobre o seu povo. E aí, vai dizer no versículo 5, não será abalada, a igreja não será abalada, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Que dia que eu preguei? Foi quarta-feira, que o Senhor falou conosco no Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E você percebe que está falando a mesma coisa, o auxílio vem pelo romper da manhã. Não é lindo? Olha que riqueza essa linguagem, isso é figurado, olha que riqueza, olha que lindo. Então a noite vem, a gente não vai poder fugir da noite, amém ou não amém? Você vai atravessar a noite, e a noite ela traz o seu sofrimento, ela traz a sua angústia. Eu quero especular aqui, né, trazer adornos ao que eu estou falando aqui, enfeites ao que eu estou falando. Eu ouvi dizer que as pessoas que sofrem à noite é pior, porque baixa o hormônio da alegria à noite. Não tem isso? Eu já ouvi isso em algum lugar ou estou inventando da minha cabeça? O médico falou isso, né? Quando você vai chegando à noite, a dopamina, o hormônio da alegria, que eu não sei qual é, ele dá uma queda, ele baixa, né? Foi a irmã Selma que falou para mim, né, da conhecida dela, que morava na Europa,
e veio morar no Brasil, porque no Brasil tem sol. Foi isso, irmã Selma? Porque lá ela se sentia triste, porque tinha pouco sol. Olha que coisa linda, né? O sol, né, ele traz alegria, né? Um dia ensolarado, uma manhã de céu azul. Estou viajando na maionese ou você se sente bem também? Oh, que dia lindo, não é? Mas quando vai chegando entardecendo, você que já está angustiado, você fica angustiado, não fica? Vai ficando vai baixando aquela luz, né? Você vai ficando angustiado. E aí, se você está sofrendo, você não consegue dormir, o que você fica lá? Ah, Deus, tomara que amanheça. Tomara que amanheça para me levantar, para me trabalhar. Tomara que amanheça para me fazer meus afazeres. Tomara que amanheça. Não é assim. Aplicando ao problema, quando você está enfrentando um problema, não é que vai durar uma noite só. Dura meses, dura anos. Mas o texto diz que a alegria, ela vem pela manhã. Presta atenção no que eu estou te falando em nome de Jesus. Você já conseguiu impedir da noite acabar? Você já conseguiu impedir o ciclo de noite e dia? Não, noite ruim, noite boa, o dia sempre vem. O dia sempre vem. É mais ou menos isso que o texto está querendo dizer, que não tem como impedir da vitória vir, não tem como não acontecer, não tem como não chegar a intervenção de Deus na vida do seu povo, na vida dos seus filhos. O texto diz, não será abalada, porque o Senhor vem o seu auxílio ao romper da manhã. Me lembra Jesus no alto do monte, olhando os seus discípulos enfrentando a tempestade, e ele vai ao encontro dos seus discípulos na quarta vigília da noite. Na quarta vigília da noite. A noite do judeu era dividida em 4 partes. De 6 às 9, primeira vigília. De 9 à meia-noite, segunda vigília. De meia-noite às 3, terceira vigília. De 3 horas da manhã às 6 da manhã, ou seja, já estava clareando. É nessa hora que Jesus vai ao encontro dos discípulos. Eu poderia explorar ainda mais essa expressão e dizer para você o seguinte: Deus pode até parecer que está tardando, mas Ele vem. Ele vem. Pode até parecer que Deus está demorando, mas Ele vem. Nem que seja na última hora, Ele vem. Ele pode até demorar 4 dias, como foi no caso de Marta e Maria, mas Ele vem com a resposta, Ele vem para fazer milagre, Ele vem para exaltar, Ele vem para abrir as portas, Ele vem para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, te conceder vitória. O Senhor é fiel, o Senhor, Ele vem em nosso auxílio, em nosso socorro. Glória a Deus, aleluia. É por isso que você não deve temer. É por isso que você precisa crer e você não deve temer. E aí o salmista se vira para as nações, para os inimigos, não é? Que enfrentavam Israel, que eram opositores de Israel. Ele diz assim: as nações se agitam, os reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Eu sempre entendo esse texto que o profeta ele está se referindo, o salmista está se referindo a um tempo de guerra, a um tempo de inimigos vindo para destruir Israel. Isso aconteceu muitas vezes. Então diz: as nações se agitam, os reinos se abalam, mas o Senhor nosso Deus ergue a voz e a terra se derrete. Ele está olhando para Deus, ele está dizendo: o Senhor nosso Deus, o Deus de Israel, não é somente o Deus de Israel, Ele é o Deus de toda a terra. Deus não está no governo somente do seu povo, Deus está no governo de toda a terra. O Senhor é o único Deus que está governando toda a terra, e esta é a verdade. O nosso Deus está no controle do Brasil, não importa o presidente que esteja lá. O nosso Deus está no controle dos Estados Unidos, não importa o presidente que está lá. O nosso Deus está no controle das guerras que estão acontecendo, e para onde o mundo está indo. Deus está sentado no seu trono, governando todas as coisas. Como diz o profeta Isaías, fortalecendo a fé do seu povo, o profeta dizia: as nações para Deus é como uma gota num balde d'água. O Senhor está sentado no seu trono, e a terra, o globo da terra, é o tapete dos seus pés. Você deve olhar para o seu Deus sempre como o único Deus, e um Deus que está sentado no trono. Seu Deus não faz força para te abençoar.
Seu Deus não fica cansado mentalmente para encontrar solução para o teu problema. Os teus problemas, os meus problemas, os problemas de toda a terra não são nada para o nosso Deus. Tamanha a sua infinidade, tamanho o seu poder. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E aí ele vai dizer no versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então até aqui ele vem dizendo, Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está no meio da cidade santa. Deus está conosco, mas agora, quando ele começa a falar das nações, quando ele começa a falar do mundo, e quando ele começa a falar das guerras, aí ele diz assim, o Senhor dos exércitos. Aí já não é só o Senhor, é o Senhor dos exércitos. Então ele está olhando para Deus como um grande comandante, que é o Senhor dos exércitos, e ele está conosco. Ele está dizendo que Deus não é um Deus que está parado, mas é um Deus que está pronto para guerrear, é um Deus que está pronto para lutar. E ele diz, Deus, o Deus de Jacó, é a nossa torre segura, Ele é o Senhor dos exércitos, que guerreia as minhas guerras, que luta por Israel, e nele eu posso confiar, nele eu estou seguro, Ele é o Senhor dos exércitos. Eu quero que você se permita ser abençoado com esta palavra nessa noite. Ele não só te ama, Ele não só está presente, mas Ele luta por você, Ele está lutando por você. As tuas causas, os teus problemas, são os problemas de Deus. O que Deus disse para Josafá, esta guerra não é sua, esta guerra é minha. Nesta peleja você não vai pelejar, eu vou pelejar por você. Eu vou pelejar por você. Amém ou não amém? Eu estou te falando da palavra de Deus. Eu estou te falando da palavra de Deus. Deus está empenhado em conceder vitória a você. O Senhor dos exércitos está comigo. O Senhor dos exércitos, a maior força militar que existe, o maior poderio bélico, o maior poder, a maior autoridade pertence ao Senhor, e Ele está comigo. O Deus de Jacó está comigo. Eu acho lindo, porque não é o Deus de Israel, mas é o Deus de Jacó, né? Porque Jacó até então, antes de ser Israel, tinha tantas falhas, tantas imperfeições, mas mesmo Jacó sendo Jacó, lá em Gênesis, quando ele tem um sonho, o Senhor diz, eu não te deixarei, cara, eu te escolhi, e eu tenho promessas a cumprir na sua vida. Estou tentando eliminar a possibilidade de você duvidar, porque você é falho, e de você achar que Deus não é fiel na sua vida, porque você tem falhas. Ele é soberano, e ele escolhe pessoas, e Ele faz coisa na vida das pessoas, porque Ele é Deus, apesar de quem nós somos. Amém ou não amém? Amém. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores. Salmista, quais? Nos mostre, por favor, quais são as obras do Senhor e quais são os seus feitos. Ele diz, versículo 9, Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O que Deus faz? O Senhor dá fim à guerra. O Senhor, Ele exalta o pequeno, o fraco. O Senhor faz com que o fraco vença a guerra, como fez com Davi, como fez com Israel tantas vezes. O Senhor quebra o arco, o Senhor desfaz e desbarata os exércitos inimigos, como Ele fez lá com os 3 reis que se juntaram para lutar contra Josafá. O Senhor, Ele despedaça a lança, Ele destrói os escudos com fogo, como Deus fez tantas vezes com Israel, mandando trovões do céu, ou quando Ele enviava raios que soltavam as rodas do carro dos exércitos de Faraó. O nosso Deus guerreia por nós, e Ele traz a sua palavra sobre toda a terra o escuta,
e toda a terra lhe obedece. Quando a sua palavra sai da sua boca, ela não volta para ele vazia, tudo se cumpre e tudo lhe obedece. Como o Senhor diz, né? Antes que houvesse dia, eu sou, e agindo eu, quem me impedirá? Esse é o nosso Deus. Ele não é menos que isso. Esta é a revelação do nosso Deus. E aí ele vai dizer: saibam que eu sou o Senhor, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Senhor dos exércitos está conosco. Mais uma vez, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. O que eu te convido nessa noite a você fazer? A você olhar para o teu coração e dizer para você mesmo: o Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é minha torre segura. Os seus problemas sempre continuarão durante toda a existência da sua vida. Você pode passar a tua vida sendo esmagados por eles, sendo triturado por eles, ou você pode passar e viver a tua vida triunfante, vitorioso, crendo na palavra de Deus que não mente, crendo que o seu Deus é aquilo que ele diz que é, não um Deus que faz algumas coisas, ou um Deus entre muitos outros. Ele é o único Deus, poderoso, triunfante, criador, presente, que nos ama, que guerreia por nós, que luta por nós, e que com somente uma palavra pode mudar não só nossa vida, mas pode mudar toda a terra. Quando ele diz: parem de lutar, toda a terra lhe obedece. Toda a terra lhe obedece. Amém ou não amém? Amém. Meu amado, Jesus disse: no mundo vocês vão ter tribulações, não percam ânimo. Essa palavra é para a tua vida, para que você não perca o seu ânimo. Essa água que corre é para refrigerar, hidratar, irrigar a tua fé, para que você não perca o seu ânimo. Você não tem motivo para estar triste, você não tem motivo para estar abatido, você não tem motivo para estar desesperado. O Senhor te ama, sempre te deu prova do amor que Ele tem por você, e até aqui o Senhor te ajudou. Usufrua da bênção de ser filho de Deus. Entregue hoje a tua vida nas mãos do Senhor. Entregue este problema nas mãos de Deus. Entrega isto que te angustia, isto que te preocupa. Coloca tudo isso diante do Senhor e diga: Deus, eu confio em Ti. E ao sair daqui, saia declarando: o Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Israel é o meu refúgio, é a minha fortaleza. O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Israel está comigo. Ele é meu refúgio e minha fortaleza. E você vai ver na tua vida a manifestação deste Deus, a atuação deste Deus, as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre você. Amém ou não amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus?